Domingo 28 de setembro de 2025. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando lições de fé no livro de Josué. O assunto desta primeira semana, receita para o sucesso. E o tema para hoje, um novo Moisés. Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir o povo de Deus à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué capítulo 1, verso 3. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. A primeira promessa de Deus feita a Josué foi a mesma que o Senhor fez quando chamou Moisés, lembra? Deve haver muitas lições por detrás destas ocorrências. Porém, talvez, a mais significativa seja o fato de que foi o mesmo Deus. Josué era um líder ou vice-líder muito dedicado e fiel. Isso pode ser visto, inclusive, no momento em que, juntamente com outros espias, foi espiar a terra. Josué e Calebe foram os únicos homens adultos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, pois eles deram um relatório fiel, mas ao mesmo tempo um relatório cheio de fé. É interessante que Moisés fez uma profecia sobre Deus levantar alguém semelhante a ele, Moisés, e a esse novo líder o povo ouviria. Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, conforme Deuteronômio 18:15, ainda era uma possibilidade e não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa de seu cumprimento. Detalhes do primeiro capítulo do livro de Josué. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes, enquanto o de Josué é citado apenas 4 vezes. Outro detalhe igualmente importante: Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como o auxiliar de Moisés. Josué 1:1. Levaria uma vida inteira de obediência e serviço fiel para que Josué recebesse esse título de servo do Senhor, conforme Josué 24, verso 29. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre os dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante do livro é o próprio Senhor Jesus, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. Não é Moisés, não é Josué, não é um outro líder qualquer, mas o grande líder de Israel é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Concluo o tema de hoje com a seguinte reflexão. O Senhor tem um grande trabalho para ser feito em nosso mundo. Ele deu a cada um a sua tarefa. Mas o homem não deve fazer do próprio homem o seu guia, se não quiser se desviar. Isso é sempre inseguro. Ao passo que a religião da Bíblia incorpora os princípios de atividade em serviço, há ao mesmo tempo a necessidade de buscar diariamente sabedoria da fonte de toda a sabedoria, que é Deus.
E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.